Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Hoje vamos continuar a nossa viagem medieval, atravessando reinos e terras onde a mudança reina. Não é apenas a Europa que se transforma. Para além do continente surgem acontecimentos que irão moldar o mundo como o conhecemos hoje. Fiquem por aí para conhecerem alguns dos mais marcantes eventos nos finais do século XIII. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Antes de avançarmos, queremos agradecer ao nosso mais recente membro do Patreon, Darshan Stamado. Muito obrigado pelo teu apoio. Vamos então continuar a nossa história. Como referimos no último episódio, no início da década de 1270, o ideal das cruzadas era de sobrevivência e não de conquistas, como tinha vindo a ser até agora. O entusiasmo que durante 2 séculos existiu e que levava exércitos cristãos ao Oriente, tinha-se agora transformado num esforço defensivo no Levante. Os Estados latinos da Síria e da Palestina, que antes eram os pilares cristãos nestas terras, eram agora poderes costeiros isolados, cercados por um poder muçulmano coeso, experiente e determinado. Este poder muçulmano era liderado por Baibars, sultão do Egito e da Síria, desde 1260. Baibars foi, segundo as palavras de Jonathan Riley Smith, o mais eficaz inimigo que os cruzados alguma vez enfrentaram. Os Estados cristãos no Levante sentiram a força de Baibars quando este estrategicamente conduziu à destruição sistemática das fortalezas latinas. Isto não se tratava apenas de fossados ou batalhas isoladas como tinha vindo a acontecer em campanhas anteriores, mas tratava-se sim de eliminar uma a uma as fortalezas que permitiam a presença cristã no Levante. Nesta década de 1260, vemos a presença cristã no Levante a diminuir, primeiro com a conquista de Arzuf, em 1265, pelas forças de Baibars. Depois, no ano seguinte, em 1266, chegava a vez de uma das grandes fortalezas templárias, no interior da Galileia, Safed, ser conquistada após um longo cerco. Cada perda não significava apenas a perda de território. Isto também significava que rotas eram cortadas, populações ficavam deslocadas e a rede cristã defensiva construída ao longo de gerações começava a perder força. O golpe mais simbólico viria a 8 de abril de 1271, com a queda da fortaleza de Chevalier, denominada de Crac. Esta fortaleza, considerada praticamente impossível de conquistar, pertencia aos hospitalários e dominava o corredor estratégico entre a costa e o interior da Síria. A conquista desta fortaleza teve um impacto profundo na moral cristã. Se Crac podia cair, então nenhum castelo estava verdadeiramente seguro. Baibars continuou com a sua campanha sobre os cristãos com o objetivo de empurrar os cruzados para o litoral de forma definitiva e privá-los da capacidade de projeção no interior. Nesta altura, o domínio mameluco sobre a Síria estava na prática consolidado, e é neste momento que chega ao Levante a 9ª Cruzada. A 9ª Cruzada foi liderada por um já conhecido nosso, Eduardo de Inglaterra, de quem já falámos um pouco no interlúdio parte 8. Eduardo liderava uma expedição que representava um último esforço para tentar mitigar este declínio cristão no Levante. Mas este chegou tarde e com uma força militar limitada, já para não falar da falta de apoio maciço que era norma em cruzadas anteriores. Mesmo assim, Eduardo estabeleceu-se em Acre, na altura o bastião cristão nestas terras, e tentou reorganizar a defesa, ao mesmo tempo que procurava alianças diplomáticas, incluindo contactos com os mongóis, inimigos tradicionais dos mamelucos. Podemos dizer que estes esforços tiveram resultados imediatos. O cerco que estava prestes a acontecer em Acre por parte de Baibars foi temporariamente levantado. Seguiram-se então negociações entre Baibars,
os reis do Chipre e os líderes cruzados, que resultaram numas tréguas tudo menos estáveis. Como diz o historiador Peter Jackson, estas manobras não alteravam em nada o equilíbrio do poder. Baibars estava numa posição em que podia esperar. Já os cruzados, nem por isso. Um ano depois, em 1272, Eduardo abandona o Levante. Pouco tempo depois, vemos Baibars sobreviver a uma tentativa de assassinato que foi atribuída a agentes cristãos. No fim, a resistência cristã resume-se a uns enclaves dispersos ao longo da costa, politicamente divididos, que dependiam essencialmente do apoio marítimo. O ideal da reconquista cristã no Oriente entra num colapso silencioso. Não há uma data simbólica única, nem uma derrota final decisiva neste momento que nos permitem dizer que foi naquele momento que acabou. Mas o que temos é a percepção crescente que o projeto da reconquista no Oriente já não era viável. E como diz o historiador Riley Smith, a perda de território foi acompanhada pela perda de convicção. Na Europa Ocidental, as prioridades começavam a deslocar-se. E como deu para perceber no episódio anterior, o foco começava a voltar-se para espaços como o norte de África, o Báltico e até para conflitos entre reinos cristãos. A Terra Santa deixa de ser o foco da expansão latina. Tendo isso em conta, podemos dizer que entre 1271 e 1272, para além da queda de fortalezas no Levante, assistimos também ao fim de uma era. O mundo das cruzadas não termina de um dia para o outro, mas perde claramente o seu rumo. O Levante deixa de ser um horizonte de conquista e passa a ser uma poderosa memória de um ideal que irremediavelmente terminou. Tudo graças à tenacidade de Baibars ao comando das forças muçulmanas. Vamos agora viajar no tempo até 1277. Ano que vê o sultanato mameluco perder o homem que mais o moldara desde a sua afirmação como potência dominante no Médio Oriente. Baibars, sultão do Egito e da Síria desde 1260, morre subitamente no auge do seu poder. A sua morte não acontece em campanha militar, nem no campo de batalha, mas sim no interior da sua própria corte. Um fim inesperado para uma figura que tinha transformado o equilíbrio político no Levante. As circunstâncias exatas da sua morte continuam a ser debatidas. Fontes contemporâneas, tanto muçulmanas como cristãs, sugerem a possibilidade de envenenamento, talvez acidental ou até mesmo deliberado. Alguns cronistas afirmam que Baibars teria ingerido uma bebida destinada a outra pessoa. Outros apontam para rivalidades internas. Bem, como diz Jamal Yalev Anoni, não existe consenso académico sobre a causa, apenas a certeza de que a morte foi inesperada e teve um efeito no equilíbrio político devastador. Baibars deixa para trás um Estado poderoso, mas ainda pouco institucionalizado. O seu governo baseia-se numa autoridade pessoal forte, construída através da guerra e da lealdade conquistada no campo de batalha. Esta centralização do poder tornava a sucessão particularmente delicada. O trono passa para o seu filho, Al-Said Baraka, mas a sucessão dinástica nunca foi um princípio sólido no sistema mameluco. O verdadeiro poder residia nos emires, comandantes militares cuja autoridade dependia do controle das tropas e da administração regional. Jovem e politicamente frágil, Baraka não conseguiu afirmar-se e foi rapidamente afastado e exilado. Este episódio ilustra um traço essencial do regime mameluco. A legitimidade não dependia da linhagem, mas sim da capacidade de governar, manter a ordem e gerir o equilíbrio interno do poder. O sultanato não colapsa após a morte de Baibars, mas entra num período de incerteza e exige uma liderança capaz de assegurar continuidade sem reproduzir um modelo excessivamente individualista como a do seu antecessor. Quem surge para o comando dos mamelucos é Qalawun, general veterano e antigo aliado de Baibars. Com uma longa experiência militar e administrativa, Qalawun diferencia-se do seu predecessor pela forma como constrói o poder.
Em vez de se afirmar sobretudo pela conquista, aposta também na gestão cuidadosa das elites mamelucas e na contenção das rivalidades internas. Quando assume o sultanato, Qalaun apresenta-se menos como conquistador e mais como estabilizador. Sob o seu governo, o Egito consolida definitivamente a autoridade sobre a Síria e o Levante. As estruturas administrativas são reforçadas, os conflitos internos controlados e a sucessão começa a adquirir contornos mais previsíveis. Segundo Donald Little, é neste período que o sultanato mameluco começa a transformar-se numa entidade política mais duradoura. No plano externo, Qalaun mantém a mesma política de hostilidade em relação aos Estados Cruzados, mas altera o seu modus operandi. Ao contrário de Baibars, Qalaun combina a pressão militar constante com a diplomacia calculada. Mas isto não queria dizer que não seria um problema para os Cruzados. Qalaun ataca e conquista em 1289 Trípoli, no atual Líbano, a capital do antigo Condado Franco, fundado em 1102. Trípoli era o último grande bastião latino na Síria continental, que desaparecia agora. Para as forças dos cruzados, que já estavam reduzidas a enclaves costeiras, a perda de uma fortaleza como estas tinha um significado ainda maior. O cerco começa em março de 1289 e, com um condado profundamente dividido, as forças defensivas não atuam como um corpo coeso. Rivalidades internas, disputas entre fações e a ausência de uma liderança clara enfraquecem a defesa desde o primeiro momento. Qalaun acaba por conquistar Trípoli no mês de abril desse ano, apenas um mês após o início do cerco, o que revela alguma disparidade de forças. As fontes contemporâneas relatam saques violentos, massacres e captura de inúmeros habitantes, que são mortos ou simplesmente vendidos como escravos. Embora seja difícil de determinar números exatos, sabemos que o impacto humano e simbólico é inegável. Com Trípoli conquistada pelos mamelucos, o Condado de Trípoli é oficialmente extinto. Fundado durante a Primeira Cruzada, sobrevivente a sucessivas décadas de crise e pressão externa, o condado representava mais do que a presença de cristãos no Levante. Este estava diretamente ligado ao primeiro momento de expansão cruzadística no Oriente. A sua destruição elimina quase toda a presença latina na Síria, deixando apenas posições isoladas mais a sul. Este episódio também nos confirma algo que já era evidente para os observadores contemporâneos. Os Estados Cruzados não tinham a capacidade de recuperar e não chegavam reforços suficientes vindos da Europa. As potências marítimas italianas como Génova, Veneza e Pisa continuavam presentes, mas os seus interesses eram sobretudo comerciais. A defesa da Terra Santa deixou definitivamente de ser uma prioridade coletiva. No entanto, nesta altura o sultanato enfrenta outros desafios. Os mongóis continuam a ser uma ameaça constante a leste, e a estabilidade interna é uma prioridade absoluta. Qalaun governa com cautela, evitando embarcar em campanhas precipitadas e tenta consolidar os seus recursos. O resultado desta estratégia é profundo. O seu governo marca o início de uma dinastia mameluca mais estável, que se prolongará através dos seus filhos e sucessores. A autoridade deixa de depender exclusivamente do gênio individual de um sultão e passa a assentar numa combinação de força militar, administração eficaz e legitimidade construída dentro da elite mameluca. Para os cruzados que ainda resistem nas cidades costeiras, esta transformação é particularmente inquietante. Já não enfrentavam apenas um conquistador impetuoso, mas sim um Estado que sabe esperar. Pouco tempo depois, em 1290, Qalaun morre quando preparava a campanha contra Acre. Tal como vimos antes, a morte do sultão poderia trazer instabilidade, mas ao contrário do que aconteceu com Baibars, a sucessão ocorre de forma relativamente controlada. O poder passa para o seu filho, Al-Ashraf Khalil, que herda não apenas o trono, como também uma estratégia claramente definida.
Khalil continua com as campanhas do pai sem hesitação. A conquista de Trípoli não era um objetivo isolado, mas sim um passo deliberado na preparação do ataque final contra Acre, o último grande bastião cruzado no Levante. Não tardou muito até Acre cair também. O ano de 1291 marca o fim definitivo dos cruzados no Oriente. Em retrospectiva, é em Trípoli que se torna claro que não há retorno possível. A presença latina deixa de ser um projeto viável e transforma-se numa resistência terminal. Assim, a queda de Trípoli não é apenas o fim de um condado, mas também a confirmação de que o mundo das cruzadas no Oriente estava na fase final, dissolvendo-se lentamente até desaparecer. Mas vamos recuar agora um pouco no tempo. Lembram-se de Eduardo I ter vindo até Acre tentar organizar a estratégia defensiva dos cruzados no Levante? Pois bem, este passado um ano regressou à Inglaterra, e é com ele que vamos deixar este ar quente do Médio Oriente e viajar até às bonitas paisagens da Grã-Bretanha. Regressamos então ao ano de 1282. E é neste ano que vemos a paisagem do país de Gales mudar para sempre. Durante séculos, os principados galeses resistiam à expansão inglesa, mantendo uma independência relativa sobre a liderança de líderes locais. O mais conhecido destes líderes, o último príncipe de um país de Gales unificado, foi Llywelyn ap Gruffudd. O domínio de Llywelyn tinha os dias contados, pois estava constantemente a ser ameaçado pela crescente força do Reino de Inglaterra. O dia do fim desta independência tinha chegado. O responsável era Eduardo I, que se tinha tornado agora rei de Inglaterra. Este era também conhecido como o Eduardo Pernas Longas. Lembram-se do Pernas Longas? Falámos um pouco sobre ele no interlúdio parte 8. Pois bem, foi Eduardo, determinado e metódico, que lança uma campanha militar sistemática contra os principados galeses. Ao contrário dos confrontos esporádicos que tinham vindo a acontecer até então, esta campanha militar é coordenada e com o claro objetivo de integrar totalmente o país de Gales sob a autoridade inglesa. Foi neste ano, a 11 de dezembro de 1282, que se deu a batalha decisiva em Kilmary. Llywelyn ap Gruffudd é morto em combate e com a sua morte desaparece o último foco de liderança independente que poderia reunir os galeses contra a Inglaterra. Apenas 2 anos depois, em 1284, é que esta vitória é consolidada e a integração do país de Gales é então oficial. Os territórios passam a ser governados diretamente pela coroa inglesa, marcando assim o fim dos principados galeses que resistiram durante séculos contra o poder inglês. Eduardo tinha agora uma nova missão: assegurar o controle desta região. Este controle não vinha apenas com vitórias militares, e Eduardo, compreendendo a importância do poder simbólico, inicia uma ambiciosa rede de castelos fortificados, construídos em locais estratégicos. Entre estes castelos, encontramos os emblemáticos castelos de Conwy, Caernarvon e Harlech. Verdadeiras fortalezas que não serviam apenas para defesa, mas também como centros administrativos e símbolos visíveis do poder régio. Foram usadas técnicas de engenharia avançadas para a época na construção destes castelos, o que demonstrava a autoridade e a presença constante da coroa inglesa no território conquistado. Com a integração do país de Gales, surge uma tradição que persiste até os dias de hoje: o título de Príncipe de Gales. Um título que passa a ser concedido oficialmente ao herdeiro do trono inglês. Este gesto simboliza a dominância inglesa e reforça o vínculo entre Gales e Inglaterra, formalizando assim uma hierarquia que iria perdurar ao longo dos séculos e até aos dias de hoje. Esta conquista e anexação de Gales por parte da coroa inglesa representa mais do que uma anexação de um território. Este ato é o primeiro passo na política expansionista de Eduardo I, que mais tarde se estenderá até à Escócia e à Irlanda. Eduardo I mostra que não se trata apenas de conquistar por conquistar, mas de integrar, organizar e consolidar o poder, criando assim estruturas administrativas e militares que garantem o controle duradouro da região. Por fim, podemos dizer que este episódio marca uma viragem na história britânica,
Os principados galeses independentes desaparecem. A presença inglesa torna-se permanente e a política de centralização de poder real estabelece precedentes que irão moldar campanhas futuras de Eduardo I. A combinação de vitórias militares, construção de castelos e criação de títulos simbólicos revela uma estratégia complexa e visionária que vai muito além do simples ato de conquistar. Este é o início de um capítulo essencial para compreender a formação política da Grã-Bretanha medieval e também os fundamentos das relações entre Inglaterra e Gales nos séculos seguintes. Fomos ao Levante, andámos no Egito em terras dos Mamelucos e voltámos à Inglaterra. Agora vamos dar um salto ainda maior. Vamos olhar para longe, para muito longe. Voltamos um pouco atrás no tempo. E em 1271, no extremo oriental do mundo euroasiático, ocorre uma profunda transformação. Kublai Khan, neto de Genghis Khan, proclama-se imperador da China e funda a dinastia Yuan. Este ato não representa apenas a continuação da expansão mongol, mas uma mudança estrutural na forma como o poder mongol passa a ser exercido. Até então, o Império Mongol fora sobretudo um império de movimento. Raízes culturais assentes no nomadismo, na mobilidade das elites e em exércitos rápidos sustentados por lealdades pessoais e uma administração flexível. Com a dinastia Yuan, os mongóis deixam de ser apenas conquistadores e afirmam-se como governantes de um Estado imperial sedentário, inserido numa das mais antigas tradições políticas do mundo. Kublai compreende que dominar a China exige mais do que força militar. Exige adaptação institucional. Ao adotar o título imperial e declarar uma dinastia segundo o modelo chinês, insere-se deliberadamente na continuidade histórica das dinastias anteriores, mantendo ao mesmo tempo a identidade mongol no topo do poder. A capital é estabelecida em Dadu, a atual Pequim. Escolha estratégica, isto porque Dadu é situado no norte da China e permite manter ligações às estepes mongóis e governar o centro administrativo e económico do território chinês. A reconstrução da cidade como capital imperial simboliza a fixação definitiva do poder mongol no leste da Ásia. Este processo de sedentarização não implica assimilação completa. O regime Yuan adota instituições chinesas, como sistemas administrativos e fiscais, mas mantém uma hierarquia étnica clara. A elite mongola ocupa o topo, seguida de outros grupos estrangeiros, enquanto a maioria da população chinesa permanece em posição subordinada. Como diz Maurice Rossabi, esta estrutura procura equilibrar governação eficaz e supremacia mongol. Apesar destas tensões, a dinastia Yuan consegue unificar grande parte da Ásia Oriental sobre uma autoridade central. O império estende-se da China à Mongólia e beneficia de uma vasta rede de comunicações e rotas comerciais relativamente seguras, algo raro à escala continental. Este sistema é também diplomático e cultural. A dinastia Yuan mantém contactos regulares com potências islâmicas, reinos cristãos e outras entidades da Eurásia, criando um espaço de interação que ultrapassava fronteiras religiosas e linguísticas. A transição para um governo sedentário, contudo, gera tensões internas. Parte da aristocracia mongol resiste à adoção de práticas chinesas, enquanto a população chinesa continua a encarar os Yuan como uma dinastia estrangeira. Esta ambiguidade marca todo o período mongol na China. Ainda assim, o impacto histórico desta dinastia Yuan é duradouro. Em 1271, longe dos conflitos do Levante, os mongóis redefinem o seu lugar no mundo. De senhores da estepe, tornam-se imperadores de um estado sedentário, moldando uma ordem que liga grande parte da Ásia sobre um mesmo horizonte político. É neste mundo transformado pelo domínio mongol que a Rota da Seda atinge condições inéditas para a circulação de pessoas. Mercadores, diplomatas
missionários e viajantes circulam com relativa segurança entre a China, a Ásia Central, o Médio Oriente e, indiretamente, a Europa. É neste contexto que um mercador veneziano atravessa a Eurásia e se torna uma das testemunhas mais conhecidas deste mundo interligado, Marco Polo. Em 1271, olhamos novamente para o Oriente, mas desta vez numa perspectiva diferente. 3 viajantes deixam Veneza e seguem para leste, não como cruzados nem como soldados, mas como mercadores, mensageiros e observadores. Entre eles está Marco Polo, então com cerca de 17 anos. O destino é a corte de Kublai Khan, no coração do Império Mongol. Mas esta viagem não veio do nada. Niccolo e Maffeo Polo, pai e tio de Marco, já tinham estado no Oriente anos antes e alcançado territórios sob domínio mongol. Ao regressarem a Veneza, trouxeram consigo um pedido peculiar de Kublai Khan, direcionado ao Papa. Kublai Khan pedia o envio de missionários cristãos instruídos e especialistas em saberes ocidentais. Este pedido não indica uma intenção de conversão, mas sim uma curiosidade pragmática de um governante atento ao valor do conhecimento estrangeiro. É neste contexto que se inicia a segunda viagem. Marco junta-se ao seu pai e ao seu tio numa espécie de empresa focada em redes comerciais e diplomáticas. A partida desta viagem ocorre num momento favorável. Apesar de fragmentado em vários canatos, o Império Mongol mantém ainda uma ordem política que permite a circulação relativamente segura ao longo da Eurásia. A rota que estes seguem é sobretudo terrestre. Os 3 Polo atravessam a Anatólia, passam pela Pérsia, cruzam as montanhas do Pamir e enfrentam o deserto de Gobi. Mas esta viagem não é contínua. Tem várias paragens prolongadas com negociações com autoridades locais. No total, demoram cerca de 4 anos até chegarem ao norte da China. Como observa o historiador Peter Jackson, uma das marcas desta era de paz na Mongólia, conhecida como Pax Mongolica, é precisamente esta possibilidade de percorrer grandes distâncias sobre uma autoridade relativamente estável. Quando chegam à corte de Kublai Khan, os Polo entram num espaço onde culturas, línguas e religiões coexistem sob a tutela imperial mongol. Marco permanece na China durante quase 20 anos, ao serviço do Khan, e, embora a natureza exata das suas funções continue a ser debatida, fontes indicam que desempenhou diversas missões administrativas e diplomáticas. Independentemente dos detalhes das suas funções, Marco tem um papel simbólico. Para os mongóis, Marco Polo é apenas mais um estrangeiro no Império. Para a Europa, torna-se um elo raro entre mundos que quase não comunicavam. Décadas mais tarde, Marco Polo regressa ao Ocidente e os seus relatos são registados num texto conhecido como o Livro das Maravilhas, ou então Il Milione. Este texto foi criado em 1298, enquanto Marco ditava a sua história, agora prisioneiro em Génova, condenado por comandar um navio veneziano durante a guerra entre Veneza e Génova. A obra não é um relato científico, nem puramente autobiográfico, mas uma descrição da Ásia tal como foi observada e narrada a um público europeu distante dessa realidade. Durante séculos, este texto molda a percepção europeia do Oriente. Cidades vastas, sistemas administrativos complexos, riquezas aparentemente inesgotáveis e práticas culturais desconhecidas fazem parte do imaginário ocidental, segundo as palavras de Marco Polo. Como sublinha John Lerner, o seu impacto reside menos na exatidão absoluta e mais na ampliação do horizonte europeu. A viagem iniciada em 1271 não transforma de imediato a política europeia, mas demonstra que a Ásia não é um espaço mítico, e sim um conjunto de sociedades organizadas e acessíveis. Ao atravessar o Império Mongol e regressar para contar o que viu, Marco Polo ajuda a abrir uma janela pela qual a Europa começa lentamente a ver a Ásia com novos olhos.
Antes de terminar este episódio, vamos ainda conhecer mais um pouco sobre este Império Yuan. Sob o comando de Kublai Khan, o Império Yuan estende-se por vastas regiões da Ásia Oriental. Após consolidar o domínio sobre a China e subjugar com dificuldade o reino de Goryeo, na atual Coreia, Kublai vira-se para o Japão. O objetivo é simples, mas ambicioso: submeter o arquipélago japonês ao controle do Império Mongol, incorporando-o na rede política e tributária que se estende de Dadu às estepes da Ásia Central. O Japão, porém, recusa-se a submeter. O poder efetivo encontra-se no shogunato Kamakura, cuja autoridade militar permite a independência do arquipélago. Quando os emissários mongóis exigem que o Japão aceite o estatuto de tributário, a resposta é não. O Japão tem consciência da sua posição estratégica e da sua capacidade de resistir a uma invasão marítima. A primeira tentativa de invasão ocorre em outubro de 1274. Uma força de cerca de 23 mil homens, compostas por mongóis, chineses e coreanos, parte da península coreana em direção à baía de Hakata, no norte de Kyushu. O desembarque é parcialmente bem sucedido, mas os defensores japoneses, conhecendo o terreno e organizados em milícias locais, conseguem travar o avanço mongol. Durante a retirada, um tufão destrói grande parte da frota mongol, forçando os sobreviventes a recuar até à península da Coreia. Este episódio torna-se célebre e é interpretado como uma intervenção divina, dando origem ao conceito de kamikaze, o vento divino. 7 anos mais tarde, em julho de 1281, Kublai Khan lança uma segunda invasão, e desta vez não estava para brincadeiras. Nesta invasão participam um esmagador número de cerca de 140 mil homens, distribuídos em duas grandes frotas vindas da China e da Coreia. O objetivo é eliminar definitivamente a resistência japonesa e estabelecer um domínio efetivo sobre o arquipélago. A escala da operação demonstra a enorme capacidade logística do Império Yuan. Os japoneses, entretanto, preparam-se melhor. Fortificações costeiras são reforçadas e a defesa é mais organizada. Ainda assim, são novamente os ventos divinos que decidem o desfecho. Um segundo tufão de ainda maior intensidade destrói a maior parte da frota mongol. Os sobreviventes recuam e a campanha termina novamente num fracasso total. As consequências são profundas. Para o Japão, a repulsão das invasões preserva a independência e reforça a autoridade do shogunato Kamakura. A capacidade de resistir, não apenas às forças mongóis como também à força da natureza, reforça a legitimidade do poder e alimenta a ideia de uma proteção divina sobre o arquipélago. Para o Império Yuan, as campanhas representam custos financeiros, humanos e logísticos enormes. As tentativas fracassadas revelam os limites da expansão mongol pelo mar e contribuem para a contenção das suas ambições marítimas. Estes episódios não comprometem a estabilidade do Império Yuan na China, nem interrompem o seu crescimento interno, mas demonstram que nem todo o poder, por mais vasto que seja, consegue impor-se a qualquer custo. A combinação de resistência organizada e fatores naturais transforma as tentativas de conquista do Japão num exemplo duradouro das fronteiras do poder imperial, marcando de forma profunda a memória histórica do Extremo Oriente. O Japão sobrevive, e enquanto muitos possam dizer que foi por sorte, nós dizemos que foi por causa da sua capacidade estratégica aliada às circunstâncias naturais favoráveis. Para os mongóis, estas campanhas demonstraram que era necessário ajustar as ambições. No fim, ficou para a história mundial os tufões de Hakata como símbolo de proteção e de resistência. E é desta forma que terminamos o nosso episódio. Ao longo desta viagem observamos um mundo em transformação. Olhámos para o desaparecimento gradual dos Estados Cruzados no Levante e a afirmação do Império Mameluco. Acompanhámos Eduardo I na conquista do país de Gales, enquanto bem mais a leste, Kublai Khan redefiniu o poder mongol com a formação da dinastia Yuan. Não terminámos sem seguir os passos de Marco Polo,
e testemunhamos as tentativas de subjugação do Japão pelo Império Mongol. Juntos, estes eventos mostram um mundo em constante transformação, mesmo lá longe, onde para muitos as terras eram imaginárias. Obrigado por nos terem acompanhado nesta viagem. Um bem-aja a todos.